Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Manuela e hoje vou apresentar o meu projeto de pesquisa científica, intitulado Tendências Temporais das Comunidades Bentônicas Recifais de Atol das Rocas e Fernando de Noronha. Eu tenho desenvolvido esse projeto junto ao LABAR, que é o Laboratório de Ecologia de Ambientes Recifais da UFSC, e ao Projeto de Pesquisa Ecológica de Longa Duração das Ilhas Oceânicas Brasileiras, abreviado como PELDLOC. Minha orientadora é a Bárbara Segal Ramos e minha co-orientadora é a Anaídia Wed. Bom, e o que são os ambientes recifais? Os ambientes recifais são o ecossistema marinho mais biodiverso do planeta. E muitas vezes eles são comparados às florestas tropicais dos ambientes terrestres. Apesar deles terem uma área de cobertura reduzida no planeta Terra, eles abrigam aproximadamente 25% de todas as espécies marinhas e compõem significativos ambientes de produção primária e disponibilidade de alimento e habitat para inúmeras espécies. Eles são basicamente estruturas rígidas formadas por rocha, areia ou material biológico e se encontram próximos à superfície do mar. Além de promoverem essa complexa e extensa cadeia trófica, eles fornecem bens e serviços ecossistêmicos para nós humanos e geram renda através do turismo, além de possuir valor cultural e estético. Nos ambientes recifais, existe a comunidade bentônica, que são diversos organismos sésseis que promovem a criação de carbonato de cálcio e complexidade estrutural e concebem heterogeneidade de habitat, além da ciclagem de nutrientes, exercendo assim um papel muito importante no funcionamento desses ecossistemas marinhos. Esses ambientes possuem um equilíbrio dinâmico, então eles apresentam variações cíclicas naturais deles, sejam elas sazonais, que são em pequenos intervalos de tempo, ou anuais. Essas variações consistem na covariação dos organismos que compõem a comunidade em torno de determinado nível conforme acontece a perda e a substituição de espécies, e elas são influenciadas por condições biofísicas naturais do ambiente, como regime de marés, hidrodinâmica, aporte de sedimentos e disponibilidade de nutrientes. Contudo, para além dessas variações naturais que existem, esses ambientes também apresentam variações não naturais, advindas das influências humanas. As atividades antrópicas e as mudanças climáticas têm resultado na intensificação de distúrbios, que impactam severamente os ambientes recifais, resultando em uma mudança na estrutura da sua comunidade bentônica e na perda da sua biodiversidade. Em escala global, se relaciona essa perda com a acidificação dos oceanos e as anomalias térmicas, como o El Niño e as ondas de calor marinho, que resultam em branqueamentos de corais e redução das taxas de calcificação. Já em escala local, são evidentes os impactos dos estressores antrópicos locais, como a sedimentação, a descarga de efluentes, a sobrepesca e o declínio generalizado dos ambientes costeiros, que acabam por afetar e degradar os ambientes recifais. Em decorrência dessa sua degradação, os ecossistemas recifais vêm perdendo a capacidade de se restaurar após um distúrbio, acarretando no que a gente chama de mudança de fase. O termo em inglês é phase shift. Nesse fenômeno, ocorre um distúrbio e o Recife se torna impossibilitado de retornar à sua configuração inicial, culminando numa alteração da abundância de organismos dominantes. Esse fenômeno já é muito descrito em ambientes recifais do Caribe e do Indo-Pacífico, que são mais estudados do que os nossos recifes. Na mudança de fase, há a passagem de altos níveis da cobertura coralina e calcificadores para níveis mais baixos, geralmente associados à elevada cobertura de macroalgas, cianobactérias e outros organismos de crescimento rápido. Com a perda dos organismos calcificadores, há menor acreção de carbonato de cálcio, que acarreta em uma perda da capacidade de construção do recife, e por fim culmina no declínio da complexidade estrutural dos recifes, também conhecido como achatamento recifal. O achatamento dos recifes gera o detrimento de diversos serviços ecossistêmicos e, além disso, também afeta de forma negativa o recrutamento e a assembleia de outros grupos de organismos recifais, como peixes, crustáceos, e assim sendo, tem uma redução na biodiversidade local. Mas, como eu já disse anteriormente, estudos voltados para distúrbios e suas consecutivas mudanças estruturais têm sido feitos majoritariamente em recifes do Caribe e do Pacífico. E lá, os recifes são dominados por corais, e com distúrbios e a mudança de fase, eles passam a ser dominados por macroalgas e matrizes de algas epilíticas, popularmente conhecido como turf.
Sendo assim, recifes que apresentam macroalgas e turf como dominantes são relacionados a ambientes degradados. Porém, nossos recifes do Atlântico Sudoeste são muito diferentes desses que citei anteriormente. A gente dispõe naturalmente de baixa cobertura coralínea e abundância de turf e macroalgas. Dessa forma, a gente também dispõe de capacidade de recuperação e resposta a distúrbios diferentes. No Brasil, já foram descritos fenômenos de branqueamento, mas nunca foi identificada uma tendência única na mudança de fase. Inclusive, essa disposição de organismo, como é observada aqui nos nossos recifes, pode até representar uma fase estacionária, e não uma situação recente indicando degradação recifal. Isso evidencia a necessidade de mais estudos temporais de longo prazo, para que a gente possa compreender melhor como ocorrem as variações temporais nas comunidades bentônicas de ambientes recifais marginais, como os nossos. O Brasil possui uma extensa província biogeográfica, de aproximadamente 8.000 quilômetros, e temos um amplo sistema de ambientes recifais heterogêneos e 4 ilhas oceânicas. E seus recifes possuem características ímpares, apresentando alto grau de endemismo e baixa diversidade. A baixa cobertura coralina e a dominância por turf e macroalgas já foi descrita anteriormente por estudos, inclusive nas ilhas oceânicas, sendo o turf o componente mais representativo da comunidade bentônica, seguido por macroalgas. Tal conformação caracteriza um recife marginal. Isso deve-se, possivelmente, às condições ambientais perante as quais esses recifes se desenvolveram, que foram muito diferentes de um recife arquetípico do Caribe e do Indo-Pacífico. Aqui apresentamos alta hidrodinâmica, alta sedimentação e elevada turbidez da água, o que favoreceu organismos com adaptações específicas e elevada resistência a tais circunstâncias. A gente possui 4 ilhas oceânicas brasileiras, que são São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Fernando de Noronha e Ilha da Trindade, e elas são distantes da zona costeira. Por apresentar essa distância, não tem abundância de formações geológicas íngremes ao seu redor, o que promove o baixo aporte de sedimento, então as águas acabam por ser mais límpidas. Além disso, os impactos antrópicos locais, eles são atenuados, mas ainda assim, essas ilhas são suscetíveis aos impactos antrópicos, impactos climáticos globais. Com seu alto grau de isolamento e as características locais serem quase prístinas por conta desse isolamento, esses ambientes compreendem importantes ambientes para melhor compreensão de variações temporais naturais e variações derivadas de mudanças climáticas globais. Diante desses fatores, elas são ótimos laboratórios naturais para estudar como acontecem essas variações. O PEL de Locke, que é um projeto de pesquisa ecológica de longa duração das ilhas oceânicas brasileiras, tem iniciativa da Rede Nacional de Pesquisa em Biodiversidade Marinha e compreende pesquisadores de 9 universidades do país. Nosso objetivo é monitorar as 4 ilhas oceânicas brasileiras e produzir mais estudos de longa duração e estudos que se concentrem para além das zonas costeiras. Em meio às ilhas oceânicas brasileiras, Fernando de Noronha e Atol das Rocas estão localizadas geograficamente próximas, estando na mesma cordilheira vulcânica submersa e apresentando latitude similar. E, portanto, elas estão sujeitas às mesmas condições físicas, oceanográficas e às mesmas influências regionais, além de compartilharem a mesma província biogeográfica. Porém, ambas as ilhas são bem diferentes também, nas condições locais. Enquanto Fernando de Noronha é um recife rochoso e tem uma área grande, que é o maior arquipélago oceânico brasileiro, o Atol das Rocas é um recife biogênico e tem tamanho reduzido, além de ser o único atol do Atlântico Sul. Em Fernando de Noronha, a gente também apresenta atividades antrópicas, enquanto no Atol das Rocas não há atividades antrópicas. Bom, diante do aumento e intensidade de distúrbios climáticos e da proximidade e discrepância com as demais ilhas oceânicas brasileiras, e estando sobre as mesmas influências climatológicas, é que surge o meu trabalho. Ele é um aporte de integração das ilhas. Com isso, eu busco avaliar de forma integrativa a dinâmica temporal dos grupos bentônicos recifais, promovendo informações padronizadas da estrutura da comunidade bentônica e auxiliando em um melhor entendimento da dinâmica temporal dessas comunidades bentônicas.
Eu tenho como hipótese que, apesar da localização ser próxima das ilhas e o pertencimento à mesma província biogeográfica, as mesmas influências regionais e climatológicas, a dinâmica da variação temporal, da cobertura dos grupos funcionais nas comunidades bentônicas recifais desses locais, apresenta diferença significativa entre elas. Inclusive, acredito que os grupos funcionais dominantes manterão sua autocobertura e os grupos de baixa cobertura vão persistir com suas respectivas abundâncias reduzidas, a não ser por organismos oportunistas, que, diante do aumento e intensidade de anomalias térmicas, apresentam um crescimento súbito e acelerado. Com base na descrição da variabilidade espaço-temporal dos grupos funcionais presentes em ambas as ilhas, meu objetivo geral é identificar e comparar as tendências temporais anuais dos anos de 2013 a 2019 desses dois sistemas, constatando se existe uma tendência na dinâmica da cobertura dos organismos bentônicos ou se as variações são só a nível local. Então, Fernando de Noronha e Todas as Rocas não apresentariam correlação nessa situação. E meu objetivo específico seria analisar descritivamente a variação espaço-temporal da comunidade bentônica de Atol das Rocas. Bom, vamos à descrição dos meus sítios de estudo. O Atol das Rocas está estabelecido sobre um monte submarino com topo aplainado. Os atóis são bem comuns no Oceano Pacífico, porém, o Atol das Rocas é o único atol do Atlântico Sul. Já Fernando de Noronha é uma ilha emersa. Atol das Rocas tem natureza carbonática, o seu recife, sendo considerado biogênico. Ele é formado principalmente por algas calcárias crostosas, que são os principais construtores desse ambiente recifal, e os gastrópodes vermitídeos e foraminíferos, que compõem a estrutura recifal secundária. E sua área é bem reduzida, com 6,5 km², enquanto Fernando de Noronha é composto por rochas vulcânicas, sendo considerado um recife rochoso, e apresenta uma área extensa, de 27 km². Roca, por ser um atol, apresenta dinâmica de piscina, então a água fica represada em certos locais. Já Fernando de Noronha tem ambientes recifais profundos e sem formação de piscinas. Por fim, Atol das Rocas é o ecossistema mais semelhante ao prístino do país, podendo ser visitado apenas para pesquisa, enquanto Noronha é uma ilha oceânica com a população fixa, e é a única, e um fluxo de turistas, que inclusive é a renda principal da ilha. Minha unidade amostral são os fotos quadrados, que são fotografias subaquáticas disponibilizadas pelo PELD. No Atol das Rocas, os fotos quadrados sempre foram registrados no mês de maio e junho, enquanto Fernando de Noronha foram feitos no mês de outubro. Em rocas, os recifes amostrados são de 1 a 2 metros de profundidade. Já em Noronha, os recifes são de 2 a 21 metros de profundidade. Em rocas, a gente tem 4 sítios, onde são 2 piscinas abertas, âncoras de cemitério, e 2 piscinas fechadas, que é a falsa barreira e pode crer. E são 7 estações, com uma visita por estação. Já Noronha são 3 sítios, Cagarras, Laje Dois Irmãos e Ponta da Sapata, com 6 estações e também uma visita por estação. Em Atol das Rocas e Fernando de Noronha são trançados transectos. Em Rocas são traçados 3 transectos de 20 metros em cada sítio amostrado. Em Fernando de Noronha são de 3 a 6 transectos de 20 metros em cada sítio amostrado. Em Rocas a gente faz 10 quadrados de 50 por 50 em cada transecto. Em Noronha a gente faz 11 fotos quadrados, com as mesmas características. Em Rocas a gente tem um total de 838 fotos quadrados. E em Noronha um total de 1.122 fotos quadrados ao longo do período amostral. Processamos e analisamos essas fotografias usando o software Coral Point Count with Excel Extensions, que a gente chama de CPCE. A gente sobrepõe 50 pontos aleatórios em cada imagem, como tem nessa imagem à direita aqui, que é representativa, e faz uma identificação visual do organismo abaixo de cada ponto, a menor nível taxonômico possível. A partir dessa identificação, são geradas planilhas de Excel com a quantidade dos organismos marcados nas fotos. E depois a gente categoriza em grupos funcionais os organismos que se apresentaram nas fotos. São 6 grupos funcionais. A matriz de algas epilíticas, conhecida como TURF, que está em amarelo, escrito MAI. Os calcificadores, os zoantídeos, as macroalgas, as cianobactérias e os suspensívoros e filtradores, que são as esponjas e as assídias. E a cobertura bentônica é avaliada a partir deles. As planilhas geradas são importadas para o software de estatística ambiental R.
onde será feita a análise e elaboração de gráfico com as séries temporais e as variações na constituição da comunidade bentônica recifal. A análise descritiva dos grupos funcionais de roca, eu estou me propondo a fazer, mas essa análise já foi feita para Fernando de Noronha, então não tem a necessidade de ser feita. Ela já foi feita pela Júlia Biscaia Zamoner, em seu trabalho previamente publicado. A partir das análises descritivas de ambas as ilhas, são feitas análises estatísticas comparando temporalmente a flutuação na cobertura das comunidades bentônicas de ambas as ilhas. A gente vê a trajetória temporal através de análises univariadas, a nova ou o teste T, mas ainda está sendo pensado o teste estatístico que a gente vai usar. E então eu farei a interpretação da mudança na constituição dos ambientes recifais com base em dados bibliográficos sobre a estrutura bentônica local. Eu espero, como resultado, obter resultados representativos das tendências temporais da comunidade bentônica de Atoll das Rocas e contribuir com o monitoramento para maior entendimento desses ecossistemas recifais. Também contribuir com a proposta de integração das pesquisas realizadas pelo projeto PELD-LOC nas Ilhas Oceânicas Brasileiras e promover resultados de longo prazo para a comunidade científica e para a sociedade em geral, colaborando assim com o arcabouço de informações para possíveis soluções de problemas ambientais e conservação da biodiversidade marinha brasileira. Esse é meu cronograma do projeto de TCC e do meu TCC em si. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram.